Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, e também os irmãos que nos acompanham pela transmissão da internet, que nos dá a possibilidade dessa comunhão com os que estão perto e os que estão longe. Eu não vou falar especificamente sobre as leituras da missa de hoje. Como nós estamos às vésperas da celebração solene do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o Corpus Christi, eu quero trazer alguns ensinamentos de uma linha de espiritualidade eucarística que já fora apresentada por São João Paulo II e aprofundada pelo Papa Emérito Bento XVI e que faz parte da vida da Igreja. E que, se nós nos debruçarmos para entender o que é uma espiritualidade eucarística, certamente nós teríamos muitos elementos para meditar. Porém, eu quero trazer 4 elementos que são fundamentais de serem observados na celebração eucarística. Primeiro, a escuta da palavra. Segundo, a conversão. Terceiro, a adoração. E quarto, missão. Esses 4 pontos, que são 4 pontos dos muitos de uma linha de espiritualidade eucarística que a Santa Missa nos apresenta. Pois bem, na escuta da palavra, todas as vezes que nós ouvimos a proclamação da palavra, dos textos bíblicos na Santa Missa, como que para nos recordar de onde é que vêm essas palavras, o texto termina com o leitor dizendo, palavra do Senhor, ou quando se proclama solenemente a palavra nas celebrações eucarísticas que nós assistimos pela TV, presididas
pelo Santo Padre e o Papa, geralmente se canta, se proclama a leitura e a palavra do Senhor, o Verbum Domini, é cantado e o povo responde num coro uníssono dizendo graças a Deus. Como que para nos lembrar de onde é que vem esta palavra. A palavra que nós ouvimos, ela não é palavra humana, ela é palavra do Senhor, é palavra de Deus, é palavra que procede da boca de Deus, do coração de Deus, para falar ao nosso coração. Essa expressão é para lembrar exatamente isso. Tanto que o decoro na proclamação da palavra, na leitura da palavra, é algo fundamental, porque não se trata de uma palavra minha, trata-se de uma palavra de Deus e que eu estou emprestando aqui a minha voz para que ela chegue aos ouvidos. E à medida que eu empresto a minha voz, ela não está falando de mim, da minha boca para os outros, mas é a palavra de Deus falando comigo em primeiro lugar e usando-me para que essa palavra chegue aos corações. Esse é o sentido de dizer que a palavra é do Senhor. O sentido de encerrar o texto dizendo isso, palavra do Senhor, para mostrar a importância de uma palavra que procede da boca de Deus, que sai da boca de Deus. Uma palavra viva, uma palavra com que Deus nos interpela, uma palavra que deve ser aquela que rege toda a nossa vida, para que encontremos ali as exigências fundamentais para a nossa vida cristã e que as observemos. A liturgia da palavra, ela é parte constitutiva do santo sacrifício. Costuma-se dizer, a Sacrosanto Concílio diz que são dois banquetes distintos que formam um só ato de culto, de tal forma que a Eucaristia, ou comungar a Eucaristia, assim, o mais importante é receber o corpo de Cristo. Algumas vezes, pessoas bem simples diziam isso. Eu não entendi nada do que foi lido, porque aquele zumbido todo do som que não funciona, depois não entendi muito menos aquilo que o padre explicou, mas o importante é comungar. Talvez, por uma mentalidade simples, talvez nessa mentalidade simples é aceitável, mas para aqueles que estão querendo progredir no conhecimento do Senhor, isso não é aceitável. Não é, quer dizer que eu participo da Santa Missa porque o mais importante é receber a comunhão. A palavra que é proclamada, ela é Cristo por inteiro que nos é dado também. É alimento. A palavra nos alimenta. E sem esse alimento da palavra, a gente fica com as pernas bambas e pode cair, se não tiver o alimento da palavra. Portanto, ela é parte constitutiva da celebração eucarística e é tão importante quanto a segunda parte. São dois banquetes, duas mesas que nos são servidas. A primeira é a mesa da palavra, o banquete da palavra, e depois o banquete da Eucaristia, que formam um só ato de culto. Duas mesas distintas que formam um só ato de culto. Se nós temos toda a atenção, toda a preparação, porque nós queremos receber o corpo do Senhor, queremos comungar Jesus, é preciso também ter toda a atenção, toda uma preparação, porque nós queremos comungar da palavra, queremos que a palavra entre pela nossa mente, penetre o nosso coração e nos traga a conversão, que nos leve a uma mudança de vida. Mas é preciso estar com os ouvidos bem atentos. Inclusive que, se não estiver com os ouvidos bem atentos para escutar o Senhor, é impossível obedecê-lo. Só é possível obedecer a Deus se nós escutamos aquilo que Ele nos diz. Claro, a meditação da palavra deve ser constante, mas o lugar privilegiado da escuta da palavra é a Santa Missa, a Santa Eucaristia, nesse banquete completo que o Senhor nos oferece. Então é preciso ter ouvidos abertos para que o escutemos com fé, acreditando que só Ele tem palavras de vida eterna e acreditando que a sua palavra é lâmpada para os nossos pés
e que sem essas palavras de vida eterna, sem essa palavra que é luz, lâmpada para os nossos pés, nós nos perdemos. Participar da Eucaristia, diz a Sacrosanto Concílio no seu número 7, participar da Eucaristia significa escutar o Senhor e pôr em prática o que Ele nos manifesta. Então não é só escutar, simplesmente porque eu vou à missa ao domingo e cumpro o preceito de participar da Santa Missa, porque então ouvi a palavra e comunguei o corpo do Senhor, comunguei da palavra e comunguei da Eucaristia. Significa escutar o Senhor para pôr em prática o que Ele nos manifesta, o que Ele nos pede e o que Ele deseja da nossa vida. É uma profundidade que não tem tamanho. O fruto da escuta de Deus que nos fala, quando na igreja se leem as Sagradas Escrituras, ensina-nos a própria igreja, amadurece no dia a dia da vida. Quando nós absorvemos a palavra que nos é anunciada e depois ela vai se tornando fruto, os frutos vão amadurecendo no dia a dia como consequência da palavra que tocou a nossa mente e o nosso coração. Veja a importância de ouvir bem a palavra. E a verdade também é a importância de que aquele que prega também traga o significado dessa palavra e pregue a palavra, e tão somente a palavra, que foi inclusive uma advertência que os bispos fizeram, já quando do sínodo da palavra, alguns bispos se manifestavam e traziam a preocupação do seu povo, dizendo que algumas vezes iam às missas e queriam escutar uma pregação da palavra ali naquele momento privilegiado de catequese, inclusive, de anúncio da palavra, e não ouviam outras coisas, mas não tinham aquela pregação que tocava o coração a tal ponto de dizer assim, eu preciso mudar de vida, eu preciso colocar em prática essa palavra. E diante dessas advertências surgiram depois vários documentos e várias instruções para que também os sacerdotes se preparassem bem para anunciar a palavra, porque quando a gente diz assim que é um momento privilegiado, as celebrações eucarísticas nas nossas comunidades é o momento que mais se reúne gente. Tem aqueles que participam das pastorais, dos movimentos, das associações, das comunidades, que se reúnem ali para fazer unidade em torno do altar. Mas todo o povo que vai para cumprir o preceito, no domingo é uma multidão incontável em cada uma das nossas igrejas. E ali eles vão para receber um alimento. E quando não se dá um alimento verdadeiro, um alimento bom, acaba que não compreendem o que está sendo proclamado, embora a proclamação da palavra já tenha a sua eficácia, mas as pessoas vão sedentas de compreender aquilo que está sendo anunciado. E quando não se dá um alimento sólido, acabam querendo buscar em outros lugares, ou até sendo presa fácil, ou como folha ao vento, levado por qualquer doutrina que apareça. Então é preciso participar na Eucaristia com os ouvidos bem atentos, escutando atentamente a palavra que hoje Deus nos dirige. Essa palavra fala com a gente hoje. Depois essa mesma palavra vai voltar num outro dia. Se a gente está com o ouvido bem atento para ouvir novamente essa palavra, é como se nós estivéssemos ruminando a palavra e ela vai trazendo um novo conteúdo, ela vai trazendo um novo programa de vida para nós. De tal forma que a igreja diz assim, que a atitude de escuta está ali no começo da vida espiritual. Ninguém pode querer progredir na vida espiritual sem ter os ouvidos abertos para escutar aquilo que o Senhor nos diz. Não há progresso nenhum na vida espiritual. Não há. A atitude de escuta está ali no começo da vida espiritual. Como que a atitude de Maria, de sentar-se aos pés do Senhor, escolhendo a melhor parte, que é a de escutá-lo. É assim a primeira parte da Santa Missa, no momento da liturgia da palavra. É estar aos pés do Senhor, desligado de todas as outras coisas que estão acontecendo.
Eu costumo até orientar, sempre orientei assim na paróquia, olha, você está prestando um serviço naquela missa e você tem que estar preocupado se o som está bom, preocupado com isso, preocupado com aquilo outro. Quem sabe se você tem a possibilidade de participar da Santa Missa num outro horário que você não esteja preocupado com todas as outras coisas, preocupado em ver tudo, se tudo vai dar certo. Quem sabe não tem oportunidade de ir num outro horário, se vir só para sentar e está ali aos pés do Senhor para escutar a palavra, para degustar a palavra, para participar do banquete, degustando mesmo o sagrado banquete que o Senhor nos oferece, estando aos pés do Senhor, como na atitude de Maria. Às vezes não é possível, mas se é possível fazer isso, é algo que tem um valor inestimável, então participar ativamente, sem estar preocupado com nada, desligado de todas as coisas. Agora é o momento em que eu tenho que entrar em comunhão com o Senhor na Santa Missa. Essa atitude de escuta que está no começo da vida espiritual é chamada também de docilidade à voz do Espírito, para escutar o Espírito que nos fala. Escutar o Espírito que nos leva à verdade plena. E que, segundo nos ensina a igreja, não só a verdade que se deve conhecer. Porque aqui, quando nós estamos participando aqui no momento da liturgia da palavra, não é um momento de aprofundar simplesmente um conhecimento teológico ou um conhecimento exegético, mas mais do que isso, é ser dócil ao Espírito que nos conduz não só a verdade que se deve conhecer, mas também a verdade que se deve praticar, colocar em prática. Eu escuto, o Espírito me conduz à verdade, simplesmente para que eu chegue diante da verdade e diga que linda é essa verdade. Não. É para que essa verdade tome conta da minha vida e eu a coloque em prática. Há uma coisa interessante que nas instruções que se deu no final do ano eucarístico, ou nas instruções de como viver o ano eucarístico e a consequência do ano eucarístico, se dizia assim: para escutar realmente o Senhor na liturgia da palavra, precisa ter o ouvido do coração afinado. Mais do que o ouvido aqui, mas o ouvido do coração. Tem que ouvir com atenção, porque você quer aprender e colocar em prática. Ter o ouvido do coração afinado. Isso não deve ser simplesmente uma coisa que acontece de uma hora para outra. Esse ter o ouvido do coração afinado é fruto de uma prática constante. Uma prática constante. Porque todas as coisas que estão ao nosso redor, elas tentam nos distrair. É sempre assim. Tem distrações de todos os lados. E a gente não consegue estar com o ouvido ali, bem, ouvido do coração afinado, atento para escutar aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Porque o objetivo de escutar a palavra, de deixar a palavra tocar no nosso coração, é para que tudo quanto se ouviu na celebração eucarística, e eu estou só falando dos textos bíblicos, mas se você prestar atenção no quanto Deus nos fala, o quanto Deus nos fala através dos outros textos que são próprios da liturgia, veja o que diz a oração inicial de hoje, do 10º domingo do tempo comum, que está se estendendo por toda essa semana. Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Porque às vezes no oremos da Santa Missa a gente não presta atenção, porque ali tem um conteúdo de programa de vida, inclusive. É o que dá como que o tom da celebração eucarística, o tom do que vem depois. Eu diria que é a pequena entrada do banquete. Sabe quando você vai naquele jantar bem elaborado e te serve uma pequena entrada. E aí você degusta aquela entrada, depois vem um outro prato, e se for
num almoço italiano, vem o primeiro, o segundo, o terceiro, até chegar ao prato principal ali. Mas é uma pequena entrada. Depois vem o prato principal, que é formado por essas duas mesas distintas que formam um só ato de culto. Então, se a gente começar a colocar o ouvido do coração afinado para escutar tudo aquilo que o Senhor nos diz, desde a primeira oração até a última, nós saímos da Santa Missa com uma riqueza de conteúdo, com uma riqueza de ensinamento para em seguida colocar em prática. Às vezes o que nós não entendemos nas leituras que são proclamadas, porque às vezes tem umas leituras difíceis. Tem umas passagens do Evangelho que são difíceis inclusive de explicar para o povo. Aquilo que nós não entendemos, se nós prestamos atenção nas orações, nas 3 orações, na oração chamada oração da coleta, na oração sobre as oferendas e na oração pós-comunhão, e no prefácio da oração eucarística, sobretudo quando é uma grande solenidade, ali tem tudo explicado aquilo que nós às vezes tentamos expressar com as palavras, com fruto daquele conhecimento que nós adquirimos, mas ali tem a expressão daquilo que é o sentido do que está sendo celebrado. Foi pensado não por homens, é a graça do Espírito Santo que fez isso. É o Espírito que inspirou tudo isso, é o Espírito que trouxe para nós aquilo que nós celebramos na liturgia. Se a gente tem o ouvido do coração afinado, nós aprendemos do começo ao fim da Santa Missa. Qual que é o objetivo disso? E, sobretudo, o objetivo de escutar com o ouvido do coração afinado as palavras, a palavra de Deus que nos é proclamada na liturgia. É para que tudo quanto se ouviu na celebração eucarística não desapareça da mente e do coração quando nós deixamos a igreja. É como se tivéssemos cumprido com a obrigação, agora eu cumpri com a minha obrigação, então eu vou para o mercado. Cumpri com a minha obrigação, então eu vou para a feira. Vou fazer o que tenho que fazer, porque já cumpri com a minha obrigação. Mas o objetivo é que tudo quanto se ouviu não desapareça nem da mente e nem do coração. E que aquele que tem o ouvido do coração afinado busque maneiras de prolongar essa escuta da palavra de Deus durante todo o dia. Não é o dia do Senhor? E a insistência aqui para a celebração cotidiana, ela é de uma riqueza espiritual para aquele que quer ter um crescimento na vida espiritual que não tem como medir. Mas, sobretudo, a missa dominical. A missa do domingo. Quando um cristão firme na fé diz assim, olha, não fui à missa no domingo. Obviamente, quando vem confessar, né, dizendo que faltou a missa ao domingo, o Senhor usa de toda misericórdia para perdoar. Mas aí eu costumo quase que ficar pensando assim, mas como foi possível alguém deixar de participar da missa do domingo? Deixar de participar do banquete do Senhor, do encontro com o Senhor. Porque ali é o que dá o sentido para toda a nossa vida cristã, dá o sentido para toda a nossa vida espiritual. Pois bem, essa é a primeira parte. O segundo ponto é a conversão. Qual é a consequência da Santa Missa na nossa vida? A consequência deve ser a conversão, mudança radical de vida. Tanto que o pedido de perdão, ele aparece diversas vezes no decorrer da celebração da Eucaristia. Aparece no ato penitencial, quando de coração contrito e humilde nós nos apresentamos diante do Senhor para pedir perdão dos nossos pecados. E que se nós fôssemos colocar na estrutura de um banquete, é quando a gente chega um pouquinho antes e vai lavar as mãos. Vai lavar as mãos para poder fazer a refeição. Você vai ali se preparar para tomar aquela refeição.
Mas depois o pedido de perdão ele aparece também no Glória, há um pedido no hino de louvor, há um pedido de perdão, que o Senhor tem de piedade, volta ali no hino do Glória. O pedido de perdão aparece também no Pai Nosso. O pedido de perdão aparece quando nós cantamos o Cordeiro de Deus, ou quando rezamos o Cordeiro de Deus. Então está impregnado ali de elementos que quer fazer com que nos recordemos da nossa miséria, e que nós precisamos nos reconciliar com Deus, que nós precisamos nos converter. De tal forma que cada um desses pontos, no ato penitencial, a volta depois ali no momento de alegria, estamos no momento de alegria, mas a gente lembra quem nós somos. Tem de piedade. Nós lembramos quem nós somos, para que o Senhor acolha a nossa súplica. Depois, no Cordeiro, no Pai Nosso, é a Eucaristia nos estimulando a conversão, nos chamando à conversão, estimulando a conversão e para purificar o coração do penitente, nosso coração, para que a gente seja consciência das nossas próprias misérias e que sejamos desejosos do perdão de Deus. E que depois também é uma atitude que deve se prolongar durante todo o dia. Porque na medida que eu busquei a misericórdia de Deus, que eu implorei a misericórdia de Deus, essa misericórdia deve acompanhar também a nossa vida, como fruto de alguém que está buscando a conversão. A Santa Missa, ela nos chama à conversão. É como se nós nos colocássemos ali naquele banquete para conversar com os nossos pais a respeito da nossa vida. Sabe quando se senta para conversar a respeito dos problemas? Nós nos colocamos ali nesse banquete para conversar a respeito das nossas misérias, das nossas paixões, para sair dali com uma definição. Qual é a definição? A Eucaristia que me leva à santidade, a Eucaristia que transforma a minha história, que transforma a minha vida, que transforma o meu relacionamento com os irmãos. Sem ter essa atitude de conversão, nós ficamos ali em águas rasas na nossa vida cristã, em águas rasas. E o Senhor está chamando para avançar para águas mais profundas, para crescer, e esse crescimento se dá com conversão, com mudança de vida. É como que se nós nos colocássemos nesse banquete para enxergar ali as nossas misérias, enxergar as nossas dificuldades. Nós apresentamos as nossas misérias e o Senhor nos perdoa. Mas também essa atitude de examinar a nossa consciência na Santa Missa e pedir perdão, obviamente, mesmo aparecendo nesses 4 momentos, ele não substitui a confissão sacramental. É preciso buscar sempre a confissão sacramental, a confissão auricular, ao pé do ouvido ali do sacerdote, que na pessoa de Jesus e no ministério da igreja dá a graça do perdão. Mas aquilo que nós fazemos na Santa Missa, como sinal de uma espiritualidade eucarística, é algo que deve se desenvolver durante todo o nosso dia, para que a gente tenha depois a prática de fazer um bom exame de consciência ao final de cada dia, para descobrir quais são as nossas misérias mais miseráveis, se é que a gente pode dizer isso, para descobrir as nossas misérias mais miseráveis, para então, depois de uma boa confissão, colocar diante do Senhor. É como que a espiritualidade eucarística, a que se refere São João Paulo II, é como que viver a Santa Missa na extensão da nossa vida, no dia a dia, no nosso procedimento. Viver essa espiritualidade eucarística é estar impregnado dos valores que nós aprendemos com a Santíssima Eucaristia. Terceiro ponto é a adoração. Se você vai para uma festa, eu sei que quando se vai numa festa de casamento ou numa festa mais especial, geralmente diz assim, olha, esse é o traje, você tem que vir vestido assim. Mas eu não tenho. Geralmente, o que a gente faz? Se vira e arruma o traje. Arruma
o homem arruma lá o seu terno, a mulher vai arrumar o seu vestido. Para entrar na festa precisa ter esse traje. Esse traje aqui completo. Sem esse não entra. Então a pessoa se vira e arruma. Arruma o que tem que providenciar para então participar daquela festa. Ou se não teve a exigência de que comparecesse com um traje, pelo menos a pessoa vai bem vestida. Ela vai se arrumar bem, se preparar bem, porque ela quer ter uma atitude de respeito para com aquela festa que está sendo preparada, o amigo que está se casando, ou geralmente nessas ocasiões mais especiais. Então se prepara bem e depois se comporta também bem na festa. E eu não estou falando de festa pagã, estou falando de festa com um tom cristão. Se comporta bem durante aquela festa. Tem toda uma etiqueta. E às vezes algumas pessoas, para não fazer feio na festa, até jantam antes. Para não chegar lá e não fazer feio, para ter o mínimo de etiqueta, de educação ali naquela festa. Então come já um pouco antes em casa, para chegar na festa, então faz ali a regra da etiqueta, para não fazer feio. E a gente pensa em tudo quando vai para uma festa. A Eucaristia é festa, é ação de graças, é culto de adoração, de pedido de perdão, mas é festa. Então é preciso se preparar bem. Se preparar bem para participar e se portar. Não estou dizendo aqui como é que deve se vestir. Seria muito bonito se, na cada domingo, cada um pegasse a roupa melhor que tem lá no guarda-roupa e dissesse: essa aqui é para ir à casa do Senhor. Me preparando assim, como para a festa que eu me preparei antes. Está aqui, ó, é para ir ao encontro do Senhor hoje. Mas sem essa exigência formal, mas que se prepare bem e que se porte bem durante a Santa Missa. Ter um bom comportamento, no sentido primeiro da escuta, de ouvir tudo aquilo que Deus nos diz, porque o Senhor está falando. Você já se imaginou conversando com uma pessoa à sua frente, mas olhando para outra? Ou conversando com alguém aqui, mas querendo prestar atenção na conversa do outro? Ou conversar sem atenção? É a pior coisa que existe. Pior coisa. Você está conversando aqui, mas está olhando para o outro lá, porque você quer terminar logo aqui a conversa, porque tem alguém ali que você quer conversar mais. Então você não presta atenção aqui na conversa, e depois, o que você disse mesmo? Não prestou atenção na conversa. O decoro ali na celebração. E que é atitude de adoração? É você estar ali com um digno respeito, prestando atenção em Deus que te fala. Lembra do começo? A palavra não é nossa, ela procede da boca de Deus. Então é preciso prestar atenção naquilo que Deus está falando. Deus está falando. É preciso ouvi-lo. E essa atitude de respeito é a atitude de adoração. Quando Deus falava, o povo se curvava. Lá em Neemias diz que quando subiu no estrado para proclamar a palavra, houve um grande silêncio. Todo mundo queria ouvir a palavra a palavra da lei que estava sendo proclamada. Essa atitude de respeito, de escuta, do coração afinado, é a atitude de adoração. Adoro a palavra que está sendo proclamada, porque ela é Deus. É Deus que está falando. É Deus que me fala. Essa atitude de preparação e de participação ativa e consciente na Santa Missa também é a atitude de adoração. O ouvir com atenção, o prestar atenção em cada detalhe é adoração. Bem como o jeito que nós estamos na Santa Missa, né? A posição em que nos colocamos diante da celebração, de pé, sentados, de joelhos, isso tudo tem um significado. É uma demonstração das disposições do nosso coração. Cada gesto tem um sentido.
E a igreja diz o seguinte: se o estar de pé manifesta a liberdade filial dada pelo Cristo pascal, que nos libertou da escravidão do pecado, o estar sentado exprime a receptividade cordial de Maria. Lembra que eu já disse? Que cordial aos pés de Jesus, escutava a sua palavra. O estar de joelhos ou profundamente inclinado mostra que devemos tornar-nos pequenos diante do Altíssimo, diante do Senhor. A genuflexão diante da Eucaristia, como o sacerdote faz, como os fiéis o fazem, ela exprime a fé na presença real do Senhor Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. O jeito que você entra na igreja e que passa diante do Santíssimo Sacramento, o jeito que você faz a genuflexão, a inclinação para diante do Senhor, pode servir de catequese até para outras pessoas que querem saber por que tem essa atitude de tanto respeito diante daquela caixa que parece de ouro, com aquela luzinha acesa. Por que tem essa atitude de tanto respeito? As pessoas ficam indagando isso. Por que tem uma atitude de respeito ao sim passar diante do altar e fazer uma inclinação? Por que tem essa atitude de respeito? É a atitude de adoração que chama a atenção dos outros. E esses gestos vão sendo meios de evangelizar. A atitude orante, a atitude de escuta, a atitude de adoração, ela vai demonstrando um meio de fazer com que as pessoas também se interessem pelas coisas de Deus. Se na celebração da Eucaristia adoramos o Deus que é conosco, uma tal experiência do Espírito deve prolongar-se e refletir também em tudo o que fazemos, o que pensamos, o que trabalhamos, em tudo. Como extensão dessa espiritualidade eucarística, estamos impregnados daquela atmosfera de adoração que acompanha inteiramente a nossa vida. E aí nós vamos vivendo uma espiritualidade eucarística. E, sobretudo, esses gestos de adoração é para reconhecer quem é aquele diante do qual nós estamos. É o centro da nossa vida, é o Senhor de nossa história. Não há ninguém mais importante do que Ele ali no santo sacrifício. É Jesus por inteiro. Jesus que fala, Jesus que se dá como alimento, Jesus que é adorado, Jesus que é o centro de toda a nossa vida. E, por fim, a missão. Essa espiritualidade eucarística, ela deve culminar na missão. Sou impelido a viver essa espiritualidade eucarística e essa missão, ela não está aqui, não está talvez ligada à capacidade de fazer um discurso diante dos outros, mas a capacidade de, tendo vivido a escuta, a conversão, a adoração, está impregnado de Jesus, que por onde nós passarmos é sinal da presença de Cristo. O que nós falarmos demonstra a presença de Cristo. O jeito que nós agimos com os outros demonstra a presença de Cristo. Isso é espiritualidade eucarística. Mas o mandato para a missão, ele está intimamente ligado com a Santa Missa. A missa terminou, ide. A missa terminou, ide em paz. E, do jeito que nós falamos, é comum dizer, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Mas, geralmente, na tradução, na linguagem primeira, ela diz, a missa terminou, ide. Ide. Esse ide é aquele imperativo categórico de Nosso Senhor, dizer, ide e anunciai. Ide e vivei o que vocês ouviram, o que vocês experimentaram na celebração eucarística. Ide. Lembra de como era a conjugação desse verbo? Esse ide vós, é uma ordem. Está no imperativo, ide. Então, ao ponto de dizer assim, eu não tenho outra escolha. Depois de ter experimentado o Senhor, depois de ter escutado o Senhor, é para transbordar da graça, transbordar da presença do Senhor para onde nós vamos. Esse é o sentido da missão. E a igreja diz assim, a despedida,
com que termina a celebração eucarística não é simplesmente a comunicação do fim da ação litúrgica. A bênção, especialmente quando dada nas várias fórmulas solenes que precedem então a despedida, diz-nos que saiamos da igreja com o mandato de testemunhar ao mundo que somos cristãos. Olha o que recordava já São João Paulo II, na Mani Nobiscum Domini, fica Senhor conosco, ele dizia o seguinte: a despedida no fim da missa constitui um mandato que leva o cristão a empenhar-se na propagação do Evangelho e na animação cristã da sociedade. Ele trata da Eucaristia, o texto desse escrito de São João Paulo II, ela trata exatamente da Eucaristia apresentada como princípio e projeto de missão. Para dizer o seguinte, que o encontro com Cristo não é um talento a se enterrar. Eu não vou ali para ter um relacionamento egoísta com o Senhor. Vou para escutá-lo e para transbordar para os outros. Para ser Eucaristia. Para ser presença de Cristo onde eu estiver. E é exatamente ali, na Eucaristia, na escuta da palavra, no alimento da palavra, no alimento do corpo do Senhor, que nós encontramos forças para continuar a missão, para levar à frente aquilo que nós aprendemos com o Senhor. São alguns só dos elementos que constituem uma espiritualidade eucarística e que por si só poderiam até ser muito mais explanados e elaborados, mas basta para a gente entender a importância da Eucaristia na nossa vida, a importância da Santa Missa, a importância desse mistério celebrado, desse mistério em que nós adoramos o Senhor, a importância desse momento. Não é só para cumprir um preceito, embora o mandamento da igreja diga isso, participar da missa aos domingos e dias santos de guarda, mas não é só para cumprir um preceito. Eu não estou aqui querendo entrar em contradição com o ensinamento da igreja de jeito nenhum, mas tire da sua cabeça essa história de que vai à missa para cumprir um preceito só. Como se assim, cumpri com a minha obrigação, pronto, agora estou livre, porque geralmente os que têm uma mentalidade um pouquinho mais pagã até dizem assim, eu vou na missa às 7 horas da manhã porque eu já cumpri com a minha obrigação, então depois eu posso fazer o que eu quiser durante o dia. E é como que se, terminada a missa, deixou tudo ali na porta da igreja e vai viver de outro jeito. Não. Nós cumprimos o preceito, sim, mas entenda, nós não vamos à missa só para cumprir um preceito. Nós vamos porque queremos entrar na intimidade com o Senhor, queremos crescer na graça do Senhor, queremos sair dali outro Cristo, sendo presença de Cristo para a vida da sociedade. Se todos na igreja tivessem essa dimensão, nosso mundo seria completamente diferente. Completamente diferente. Se tivesse esse sentido de participação da celebração eucarística, o mundo seria completamente diferente. E olha, aqueles que têm voltado à igreja, e os tantos testemunhos que se tem por aí, de congregações inteiras que voltaram para a igreja católica, de grandes teólogos que voltaram para a igreja católica, voltaram por causa da Santa Missa. Porque encontraram no estudo dos padres da igreja e foram buscar uma forma de apresentar um culto que fosse agradável a Deus e estudaram de um canto para o outro e chegaram na Santa Missa. Então não tem jeito, tem que ser na Santa Missa. E entenderam que era lá. E muitos têm voltado para a igreja porque têm encontrado ali na Santa Missa o sentido para a vida espiritual, sentido para a vida cristã. Nós temos um tesouro nas nossas mãos e não podia ser diferente, porque contém em si todo o bem. Assim nos ensina a Sacrosanto Concílio. Contém em si todo o bem, a saber, o próprio Cristo Jesus. É Ele que nos é dado por inteiro, cada vez que nós participamos da Santa Missa. É importante, então, que valorizemos o que nós temos ao nosso alcance. O que nós temos, às vezes, do lado da nossa casa, do outro lado da rua.
quando tantos querem e não têm. Tem gente que chora para participar de uma Santa Missa e faz festa quando chega um sacerdote, porque ele está chegando. É Cristo que está chegando. É Cristo que está entrando na minha vida, na minha casa, na minha história. É assim o valor inestimável do santo sacrifício da missa para a nossa vida cristã, para o crescimento, para a nossa vida de santidade. Não é possível ser santo. Não é possível ter uma vida espiritual autêntica sem a Santíssima Eucaristia. Na escuta da palavra, na conversão, na adoração e na missão. Vamos rezar isso, pedindo ao Senhor que nos ajude. Nós estamos aqui diante do banquete, né? Pedir assim, Senhor, ajuda aqui, dá as instruções de como a gente participar bem do banquete, da festa que o Senhor mesmo preparou para nós. Dá as instruções para a gente participar bem e nunca participar de qualquer jeito. Fique de pé. Vamos rezar isso, pedindo ao Senhor que nos conceda essa graça, de um coração contrito, de um coração humilde, de um coração desejoso de encontrá-lo cada vez que nós saímos da nossa casa para participar da Santa Missa. Para que o nosso coração comece a arder, como ardeu o coração daqueles 2 discípulos de Emaús. Não ardia o nosso coração quando ele nos falava das Escrituras pelo caminho? E depois tiveram a alegria de dizer, o reconhecemos no partir do pão, tiveram um encontro íntimo na palavra e um encontro íntimo com Jesus no partir do pão. Feche seus olhos e peça essa graça. Peça a graça de ter um ouvido do coração afinado para escutar Deus. Senhor, como nós precisamos te ouvir. Não deixe, Senhor, nos ajude para que não passe desapercebido na nossa vida a tua graça. Não permita, Senhor. Não permita, Senhor. Dá a graça, Senhor, de estar na tua presença, de crescer contigo, Senhor. Essa graça, Senhor, de estar contigo, de buscar, Senhor. Sentar aos teus pés, Senhor, para te escutar. Sentar aos teus pés, Senhor, para te ouvir, para que o Senhor conduza inteiramente a nossa vida. Dá um coração adorador, dá um ouvido afinado, para estar atento àquilo que o Senhor nos ensina. Atento, Senhor, à tua palavra. Nós queremos te reconhecer, Senhor, em espírito de adoração. Um coração que te adora, um coração atento ao teu querer.
Passo a passo sei que encontrarei tua vontade em minha vida. Rompe dentro em mim um amor inovador. Sinto gosto em tua palavra, amor à hóstia consagrada. Eu quero te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender. Preciso te seguir, teu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, tua vontade tem que acontecer. Eu sei o teu espírito, eu sei, teu espírito está agindo. Passo a passo sei que encontrarei tua vontade em minha vida. Rompe dentro em mim um amor inovador. Sinto gosto em tua palavra, amor à hóstia consagrada. Eu quero te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender. Preciso te seguir, teu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, tua vontade tem que acontecer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,